geralmente como é que funciona o arame farpado agora, depois que caiu. Beleza, Augusto, ele caiu exatamente como tu tinha mencionado que teria a chance de cair. Eu ainda acho que ele pode cair um pouquinho mais, tá? O arame farpado seria esperado isso daqui, ó. Seria esperado ele fazer uma cunha, traz uma alta, o pessoal fica empolgadão, chega lá por setembro, 22 de setembro, né, pau. Tá? Então, geralmente é assim que o mercado anda, tá? Seria como, é igual aqui, ó, você vai ver aqui que ele fica um arame farpado. É impossível prever, né, exatamente o desenho, né? A gente pode fazer 1 milhão de desenhos diferentes aqui, mas geralmente é assim que funciona, tá? Ele, ao término de arame farpado, ele faz um pequeno triângulo de recuperação, fica mudando a venda e a compra o tempo todo, tá? Como aqui, por exemplo, né? E aí ele traz uma altinha, aí ele fica mudando também aqui. Cara, não tem como você ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Possível, possível. Com o tempo eu fui me especializando com arame farpado, porque eu já vi tantos arames farpados na minha vida que eu já sei a bronca que é, né? Por isso que eu consegui antecipar com 20 dias de antecipação que julho tinha grande chance de ser arame farpado para ambos os mercados, né? Ações lateralidade com queda, cripto lateralidade com alta, né? Então a gente supostamente está numa lateralidade ainda com alta, ou seja, a gente tem períodos de quedas intencionadas, como esse aqui. Ele liquida, né? Só que a lateralidade do mercado cripto ele está com uma leve alta. Tá? Então, diferentemente do mercado de ações que estava subindo sem parar e aí começa a lateralizar para cair, o nosso estava caindo sem parar e ele começa a trazer lateralidades com alta para fazer muitas pessoas achar que é fim de bear market, agora você nunca mais vai conseguir comprar barato, foda-se, foda-se, foda-se. Aí daqui a pouco ele dá mais uma pedrada. Por quê? Porque essa é a característica que nós estamos em lateralidade, subindo para continuar caindo, né? Então, lateralidade, característica em alta para continuar caindo. Tá? Então, por isso que eu defendo a tese de que nós vamos ter mais uma grande queda ainda no final desse ano, tá? Para completar essa onda aí, final, né? E fazer o preço cair em cunha. Cunha. Então, isso aqui é uma grande cunha, tá? Bom, se é uma cunha aqui, né? Depois que passar essa semana, a gente pode ter um pouco de recuperação de alta nos próximos dias, com lateralidade. Sempre arame farpado, sempre, tá? Sempre. E ao chegar em cima aqui desse gráfico aqui, ele vai limpar todos os shorters de curto prazo, porque esse movimento aqui foi institucional que fez, né? Ele derrubou ao perder essa LTA, então ele fez o canal de baixo, ele fez um movimento agressivo de baixo, e agora, né, ele tende a lateralizar, faz subir, e ao perder de novo a LTA em lateralidade, ele pode trazer mais outra queda repentina rápida que vai acontecer em 15 dias, em apenas um mês. Tá? Ele vai escolher algum mês. O dinheiro inteligente vai escolher algum mês do ano, no final do segundo semestre, para fazer o grande despejo. Eu chuto que seria setembro, mas pode ser outubro, pode ser novembro, pode ser dezembro, enfim. Eles que escolhem, né? Eles que sabem quando que eles vão querer despejar, tá? A gente não tem como saber isso. Ao mesmo tempo, então, o mercado de ações americano estão derretendo aqui, que é uma delícia, né? Broadcom também, com tendência de baixa, querendo entrar em confirmação de baixa. Deixa eu pegar o RSI aqui. Ó, eu adiciono o RSI, eu clico aqui, ó, venho aqui para quem tem o Thunder Chart aí. Eu venho aqui, clico aqui, ó, indicador, adicionar indicador, digita RSI, tá? RSI adiciona aí. Aí ele vai aparecer esse gráfico aqui de baixo, né? Então, por exemplo, aqui, olha só que interessante, ele ainda está em arame farpado no diário, ó. Ele ainda está lateral, porque ele está preso em 50. Ele está indefinido. Então, do mesmo jeito que ele parece que ele vai cair aqui, ele pode ainda subir para cá de novo, antes de voltar a cair, tá? Então, sempre que a gente está com arame farpado, o indicador do RSI vai no 50, no gráfico diário, ele vai confirmar lateralidade, né? Ou seja, o triângulo simétrico, ele vai ficar indefinido, que é justamente o que a VJ está fazendo agora, tá? Tesla está com baixa confirmada, por enquanto, né? Então, Tesla está com baixa confirmada e no curto prazo está entrando já em sobrevenda. Quando ele tiver mais alguma queda, que provavelmente
Pelo que eu entendo de gráfico, eu acho que ela pode bater os 284 dólares ainda por ação. Aí aqui pode começar a aparecer defesas, né? Claro, ele pode ainda varar reto e tal, mas aqui ele pode começar a defender, tá? Os 284 aqui da Tesla tá interessante. Quando ele conseguir defender, ele vai lateralizar um monte e depois, com muito tempo, 2, 3 meses, ele vai querer tentar fechar esse gap aqui. Então, geralmente um gap desse aqui fecha depois de 3 meses, tá? 3 meses de movimentação e recuperação lenta, né? Então, isso aqui vai demorar para fechar. Mas, no meu entendimento aí, tem grandes chances de segurar os 284, tá? E por que você fala isso? Porque é essa região aqui. Então, essa região aqui é suporte. Quando começa a ter suporte, é onde ele tende a se construir suporte, tá? Por que está trazendo queda em julho, né? Porque é a fase de realização de lucro de quem já teve muitos lucros, né? Então, amanhã, quarta, o mercado não espera corte, tá? Não espera nenhum corte de juros e eu acredito que não vai acontecer. O medo agora é de alta. Cerca de 1 em 3 de chance de subir a taxa de juros, né? A Citadel, que é um banco, projeta uma alta surpresa de 0,25 pontos. Tá? Então, o mercado está supostamente precificando que amanhã vai ter alta de juros. Eu discordo completamente. Eu acho que não vai ter alta de juros, tá? Porque, de novo, o petróleo está caindo. Como, de novo, o petróleo está caindo e ele é o maior motivador de causar a inflação, o core da inflação americana, como ele está arrefecendo de novo, eu acredito que eles vão chegar à conclusão que não há necessidade de mais elevação da taxa de juros. Se elevar a taxa de juros ou anunciarem uma elevação da taxa de juros, aí sim o mercado pode reagir com mais uma grande queda, tá? Mantém com tom duro. Ui, que delícia! Então, mantém com tom duro. Sem alívio, o mercado passa a ler cada palavra da sinalização. Isso aí só os idiotas, né? Eu sou de boa. Mantenha a cena afrouxar, o respiro que faltava, fôlego para ações de tech e para cripto, tá? A chance é muito baixa se tiver corte de juros, né? Na minha opinião, é tudo papo para literalmente defenderem o óbvio que é o que eles estão fazendo, realizando grandes lucros, tá? Então estamos em fase de realização. Só um detalhe, eu acho que nós não estamos estourando a bolha, eu não acho que é bolha do mercado. O que eu acredito que está acontecendo é uma janela temporal de realizações de lucros, porque teve empresas de semicondutores que se valorizaram 250% de abril até final de maio. Como é que eu sei disso? Porque eu comprei ações que se valorizaram 200% de abril até junho, né? Até 16 de junho. E acredito que o mercado está passando por uma transição onde outros setores que estavam caindo podem começar a subir, justamente porque, historicamente falando, agosto, setembro, alguns setores começam a subir, tá? E outros caem. Então, os que estavam em alta, eles ainda vão passar por um período prolongado de correção. Então, por exemplo, a Nvidia, a VGO, acredito que ainda vão ficar mais 2 meses corrigindo em lateralidade e não acho que vai ter crash, tá? Essa é a minha opinião. Então, o Fed mais duro, juros sobe, dólar forte, né? Então, qual é o que os economistas defendem, né? Que o risco de o Fed aumentar o juro provoca uma alta no dólar e isso pode encolher a Nasdaq, né? E aí os títulos, os bonds de longo prazo, a dívida americana, ela começa a pagar mais os títulos, quem for acionista e migrar ou tirar o dinheiro de ações e migrar para tesouro americano para ganhar lá os seus 5% de dólar ao ano, eles querem daí, supostamente fariam isso, né? Só que é o seguinte, pessoal, eu não vejo ainda nenhuma cara de crash, tá? Pelo menos eu, particularmente, ainda não tô vendo nenhuma chance de crash assim real, tá? Por quê? Porque a Nvidia vai investir 250 bilhões de dólares ainda nessas ações que estão caindo, despencando agora 70% nos últimos 2 meses. Então, por conta disso, eu acho que, inclusive, muitas delas podem voltar a se recuperar depois com o tempo, tá? Então, depois da queda, o combustível para cima,
né? Ou seja, depois da queda de agora, a gente tem um suporte no gráfico diário de 62.500, nós estamos perto já, 63, né? Chegou a 62.800, é o principal suporte do dia. Então, pode ser que ele chegue a 62.500 e pare de cair temporariamente, para depois voltar a buscar um pouco de liquidez acima, né? Antes de novas quedas, tá? No meu entendimento, a gente tem espaço ainda para manter esse arame farpado tranquilamente, tá? O arame farpado ele vai estar aqui, ó, agora. Ó. Pega esse suporte, pega essa resistência, pronto. Ele vai ficar batendo entre aqui e aqui, tá? Até ele conseguir romper e fazer o aumento desse arame farpado, que geralmente daí é o que traz as grandes quedas, né? Ele amplia. O arame farpado daí ele fica num tamanho desse tamanho assim, tá? Trazendo algum dia, algum mês, grandes quedas. Então ele vai ampliando, o arame farpado começa a pegar a liquidez dos dois lados pequena, né? E depois ele amplia dessa forma aqui, né? Então ele vem para cá, daí depois o preço pode vir para cá, mais uma vez, né? Enfim, é assim que se constrói o fundo do mercado, né? Então o mercado do Bitcoin vai ser construído dentro justamente assim. Começa esse primeiro arame farpado curto aqui, tá? Ele vai avançar em algum momento e depois ele pode buscar, né? Antes de voltar e aí vou fazer o fundo lá na frente, tá? Talvez ano que vem ou talvez janeiro, dezembro, enfim. Aí é chute total. Mas é assim que funciona o arame farpado. Primeiro ele começa num tamanho, depois ele amplia esse tamanho, ele fica maior. Então tem muito pano para manga aí para andar. Deixa eu ver aqui. Então o Ether tá. A resistência do dia do Ether é $1.916, a resistência principal, e o suporte principal $1.846, tá? Esses são os níveis mais agressivos de liquidez. Deixa eu pegar aqui se ele já pegou a liquidez de hoje. Não, ainda tá perigoso. Suporte é 1.846. Ele pegou 1.857. 1.857 e por enquanto resistência 1.896. Tá. Continuamos em queda. Dito isso, continuamos em queda no curto prazo. Hoje, então, dia 28 de julho, amanhã dia 29, dia 30, sexta-feira, dia 31. Acredito que vai ser a última semana de quedas mais fortes no mercado de ações, tá? É a minha opinião. Por quê? Porque geralmente da transição de um mês para o outro, o mercado de um mês para o outro ele começa a se recuperar um pouquinho. Se ele estava caindo muito agressivo, ele recupera um pouquinho. E aí no mês seguinte ele faz uma sombra, né, vendedor. Para ter acesso ao Thunderchart é só digitar augustobax.com.br ali, aí tem todas as ferramentas para se tornar membro, CryptoControl, Thunderchart, CryptoBlinders e QuantFury e tal. Todas essas ferramentas aí que eu uso, cartão de crédito que eu uso, tá? A QuantFury, faça o curso do QuantFury gratuito aqui no YouTube, tá? Eu tenho o curso ali na minha aba de cursos ali do YouTube. É 1h30. Aí o CryptoBlinders para quem quer aprender a mexer com gráfico e o Thunderchart para quem já sabe manjar um pouco com gráfico e quer ter o seu próprio TradingView. CryptoControl e o Membros ali, tá? Tá bem organizadinho, bem certinho ali.